Olá, tudo bem? Por ano são registrados aproximadamente 70 mil novos casos de câncer de próstata. Um número que preocupa e merece toda a nossa atenção. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o médico urologista Dr. Ricardo Ferri Barreto. Dr. Ricardo, tudo bem? Seja bem-vindo à TV Câmara. Bom dia, é mais um prazer estar aqui com vocês nessa casa, Ricardo. Doutor, o número é alto, mas a boa notícia é que quando ocorre a prevenção, a cura também é alta. Hoje, a grande questão é a seguinte, a tônica da medicina, ela mudou de 40 anos para cá, a ótica que a gente tinha. Antigamente você tratava a doença, hoje você trata para não deixar a pessoa ficar doente. Tá? Você tenta descobrir a doença numa fase inicial, tá? Por quê? Porque você descobrir numa fase inicial é muito mais fácil você trazer um bem para o paciente, uma resolução para o paciente do problema, do que você deixar uma pessoa avançar numa doença. Então é muito melhor você prevenir a pessoa de ter um infarte do que você deixar ter um infarte para depois fazer um cateterismo, colocar um stent ou fazer uma cirurgia cardíaca. Né? Então, essa visão da medicina, ela mudou da década de 50, 60 para cá. Você está entendendo? E começou mudando quando? Começou mudando quando as mulheres começaram a fazer a prevenção do câncer do colo do útero. Então, essa prevenção do câncer do útero, ele acabou servindo para toda a medicina. De referência. De referência. E depois surgiu a prevenção das doenças coronarianas, a prevenção dos problemas urológicos, prevenção dos problemas, depois na década de 80, 90, do câncer de próstata, e assim por diante. Então, essa preocupação em prevenir, sabe, hoje é o que a medicina segue no mundo todo. Então, nós não queremos que você chegue para a gente tratar no estágio em que a doença já comprometeu uma função do seu organismo. Tá? Nós queremos que você seja tratado no momento em que você vai ser, o teu problema vai ser resolvido integralmente. Você não vai ficar com nenhuma sequela daquele problema. E com a próstata não é diferente? Com a próstata, graças às descobertas que aconteceram na década de 80 e 90, né, se conseguiu oferecer para o paciente uma prevenção. Antes disso, essa prevenção ela era muito assim, pouco palpável, tá? Porque você não tinha meios, o único meio que existia era o toque. Tá? Se a pessoa não sentia nada, ele falava assim, eu vou fazer o toque para quê? Né? E tem pessoas até hoje, né, que falam, eu prefiro morrer do que seja feito um toque em mim. Tá? Quem fez sabe que não é nenhum bicho de sete cabeças. Né? Não é de sete cabeças, é uma coisa simples. Tá? O toque da próstata, que é o pessoal tem tanto medo, ele demora 5 segundos, 8 segundos, bem feito. Você está entendendo? É lógico, tem uma alteração, você percebe alguma coisa diferente, vai demorar 15 segundos, tá? Mas não demora mais que isso. E sendo feito de uma maneira, sabe, bem feita, sabe, é um exame totalmente inócuo. A pessoa, sabe, sente um desconforto, tá? Como sente um desconforto quando pinga um colírio no olho, tá? Mas é um desconforto que é passageiro, acabou o exame, acabou o desconforto. E é o exame mais eficiente, né? Porque a outra opção também que serve como reforço, que é o exame de sangue, mas é menos certo do que o toque. Não, existe uma associação, Ricardo, que essa associação permite a gente, a somatória dos exames, elas te trazem mais segurança, tá? Então, você faz um toque, tá? A chance de um médico experiente não perceber alguma coisa, tá? É de menos de 20% ao toque, tá? Você faz um PSA, que é o exame de sangue. A chance de um exame bem feito, um laboratório bom,
não detectar alguma alteração é em torno de 20% a 30%. Aí você soma o toque, que deu 80% de chance de acerto, com um PSA, que dá cerca de 70% de chance de acerto, os dois juntos dá mais de 90% de chance de acerto. Está entendendo? Quando existe uma dúvida ainda nesses dois, e essa dúvida ainda com os dois persiste, você faz um ultrassom transretal para ver se tem alguma alteração que você não identificou no toque. E quando ainda essa dúvida persiste, você, em torno de 3%, 2 a 3% dos pacientes, você vai fazer a biópsia da próstata. Tá? E aí também tem a discussão com relação a que idade, a partir de que idade fazer o exame. E essa discussão também vem se renovando, doutor. O que acontecia até alguns anos atrás é que se aconselhava a todo mundo, a partir dos 40 anos, começar a fazer a prevenção do câncer da próstata. Independente de idade, cor, raça e tudo mais. Hábitos de vida e tudo mais. De 4 anos para cá, graças à melhoria diagnóstica e outras coisas que se foi entendendo da biologia do câncer da próstata, se mudou um pouquinho essa recomendação. Então, os negros, tá, que têm geneticamente uma chance maior de ter câncer de próstata, e filhos de pais que tiveram câncer de próstata, esses devem começar a fazer aos 40 anos de idade. E quem não tem na família ascendência da raça negra, ou não tem na família pais ou avós ou tios que tiveram câncer de próstata, pode começar a fazer a partir dos 45 anos de idade. Então houve essa mudança. Agora, a partir dos 45 anos de idade, ainda é recomendação mundial que todo mundo faça o preventivo do câncer de próstata. E isso uma vez por ano? Uma vez por ano. Uma vez ao ano, se não tiver nenhuma alteração. Então, vamos supor, você faz um toque numa pessoa, você tem uma área da próstata ali que a elasticidade, quando a gente faz o toque, o que a gente procura? A gente procura se ela é lisa, se ela é macia e se ela não tem o tamanho dela e se ela não tem nenhum nódulo, tá? Vamos supor que a gente faz um toque num paciente e a gente percebe que uma das áreas da próstata perdeu um pouquinho aquela elasticidade, ela não é tão macia, tá? Se tem um nódulo, não, já tem que partir para a investigação imediatamente. Agora, se você tem uma área ali que ela não é tão macia, mas o PSA é normal, você vai ver o paciente de novo daqui a 6 meses, tá? Se você vai marcar daqui a 6 meses, você não vai marcar daqui a 1 ano para fazer outro toque e outro PSA. Tá? Deu normal, daqui a 6 meses, aquilo ali permanece igual, você passa a fazer uma vez ao ano, tá? Porque o importante é fazer uma vez ao ano. Para a gente tentar visualizar, a próstata é uma glândula de que tamanho, mais ou menos, doutor? A próstata, para ser assim uma coisa que a gente tem aqui, o pessoal fala Bem de uma simples. castanha, né? Do limão galego. Tá? Do limão galego, do limão galego bom, não aquele limãozinho pequenininho, tá? Mas é um limão galego ou então aí uma ameixa, tá? A gente até fala muito da ameixa porque ela é lisa como a ameixa, ela tem o tamanho de uma ameixa e ela tem a forma arredondada de uma ameixa. Tá? E a localização e a função da próstata? A próstata, ela envolve a uretra, que é o canalzinho que sai o xixi da bexiga, ela fica abaixo da bexiga, tá? E à frente do intestino. Por isso que a gente faz o toque pelo reto, pelo intestino, que ela é justa, você passa o dedo na parede intestinal, ali do reto, e você sente imediatamente a próstata ali embaixo, sabe? Essa parede intestinal, ela tem 2 milímetros de espessura e ela não atrapalha você perceber alguma alteração na próstata, né? Qual a função da próstata? A próstata produz um líquido
E esse líquido, ele, quando a pessoa ejacula, esse líquido prostático se mistura ao líquido que vem da vesícula seminal e aos espermatozoides que vêm do testículo. Então, o líquido seminal, o líquido prostático e os espermatozoides que vão dar fertilidade à pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa tiver uma infecção na próstata, vai atrapalhar ela a ter filhos. Tá? Então, se ela tiver uma inflamação na próstata, vai atrapalhar a ter filhos. Tá? Por quê? Porque esse líquido prostático é muito importante para a sobrevivência do espermatozoide no interior da vagina e depois no interior do útero, a caminho da trompa, onde ele vai encontrar o óvulo. Então, se a pessoa, um homem não tem a próstata, ele não vai conseguir ter filhos sem o líquido prostático, tá? A não ser que ele faça uma inseminação artificial ou faça uma fertilização in vitro, tá? Mas se ele não tiver a próstata, naturalmente vai ser muito difícil ele ter filhos. Doutor Ricardo, o senhor já citou, entre os fatores de risco, a questão hereditária e, além da questão hereditária, quais são os outros fatores de risco para o câncer de próstata? Hoje se discute muito a respeito dos radicais livres, né, que são formados no nosso organismo todos os dias. O radical livre, ele depende do oxigênio, e nós dependemos do oxigênio para viver. Tem algumas coisas, algumas atitudes, alguns hábitos do ser humano que aumentam a formação dos radicais livres. Então, quais são esses hábitos, principalmente? Uso do fumo, uso do álcool, uma alimentação desregrada, a pessoa consome muito carne vermelha, a pessoa come muita comida gordurosa, muita fritura. Então, quando a pessoa discute hábitos saudáveis de vida, serve para tudo no nosso organismo. Tá? Serve para não ter colesterol, que vai obstruir a coronária, serve para não comer nada que vai atacar o teu estômago e o teu fígado, te dar uma esteatose, que é gordura no fígado, ou até uma cirrose. Então, os hábitos de vida saudáveis servem para todos os organismos, e servem para a próstata também. Incluindo a atividade física. A atividade física, ela destrói radicais livres. Tá? O que é o radical livre? A ferrugem do ferro, tá? Usando um exemplo bem tosco, tá? O ferro, ele oxida, ele vira ferrugem, tá? O nosso organismo, ele oxida, ele vira radical livre. Como a ferrugem é ruim para o ferro, o radical livre é ruim para o nosso organismo, tá? Então, a atividade física, ela diminui a formação de radicais livres, porque ela melhora o metabolismo celular nosso. Então, tudo que a gente fizer que melhorar a nossa dieta, o nosso hábito de vida, evitar o cigarro, o fumo, excessos, né? Excesso de café, excesso de comidas assim, mais condimentadas, tudo isso daí, a vida sedentária, ela forma radical livre. A pessoa que trabalha o dia... Qual que é o nosso grande problema hoje, o nosso grande inimigo? É a cadeira. Tá? O homem não foi feito para ficar sentado, o homem foi feito para andar. Tá? Então você pega um caboclo que trabalha, que anda, que está em atividade física, ele é muito mais saudável que um executivo de um banco que trabalha 12 horas por dia sentado atrás de uma mesa. Você está entendendo? A não ser que esse executivo vá fazer uma atividade física diária também. Então, essas coisas aí nós temos que ter em mente. Nós temos que buscar uma vida saudável, porque ela é boa para tudo, inclusive para a próstata também. E o senhor diria, qual que é a chance do homem, a partir dos 40 anos, de ter câncer de próstata? Então, essa incidência, as estatísticas mostram que 1 a cada 12 homens, tá, vai desenvolver câncer de próstata na sua vida. Isso pode ser a partir dos 45, 40 anos de idade e pode aparecer com 80. A gente sabe que essa incidência vai aumentando de acordo com a idade. Então, foram feitos trabalhos que pegaram 100 pessoas que morreram de causas diversas, com mais de 90 anos.
tá? Foi feito a análise das próstatas de todos esses homens com mais de 90 anos, tá? Homens que não tinham morrido de câncer de próstata. Na próstata de 90% desses homens com mais de 90 anos, foram encontradas células cancerosas, tá? Mas a célula cancerosa num homem de 90 anos, ela é muito menos agressiva do que num homem de 50 anos, tá? Porque essa célula apareceu ali e ficou ali latente, sabe, sem se manifestar, porque já tinha pouco hormônio circulante, a biologia dessa célula já era uma célula diferente, já era diferente. Agora, a biologia da célula tumoral, tá, maligna, num homem jovem, ela é muito ruim, sabe? Ela é muito mais agressiva. E por isso que tem que descobrir no princípio o problema, para esse princípio, no princípio ser tratado e ser erradicado o problema. Então a gente consegue cura aí hoje, nos estágios iniciais do câncer de próstata, em quase 100%, sabe? Acima de 90% e abaixo de 100%. Depende da agressividade daquela célula. Você está entendendo? E tem esses graus de agressividade que são muito bem distintos, são muito distintos um do outro. Que esse grau de agressividade vai de 1 a 5, né? Doutor, eu sei que cada caso é um caso, mas diagnosticado o câncer de próstata, qual que é o tratamento? Tá. Então aí existem as discussões a respeito disso, tá? Então, hoje a gente tem muito receio de não fazer o que a gente chama de overtreatment. O que é overtreatment? É o tratamento de algo que às vezes poderia ser esperado um pouco mais para ser tratado, né? Então, basicamente, o tratamento, no que ele consiste? Nós vamos fazer o diagnóstico com uma biópsia, tá? Hoje existem outros métodos de diagnóstico. A gente estava discutindo antes de começar a entrevista a respeito de outras maneiras de fazer o diagnóstico sem precisar fazer o toque. Isso está aparecendo, tá? Então, hoje, por exemplo, existe uma ressonância magnética que eles chamam de multiparamétrica ou 3 Tesla, que essa ressonância ela vai mostrar cânceres com células extremamente agressivas numa fase inicial, tá? Então, por exemplo, para os graus menores celulares de agressividade que eu falei, eles não servem, mas para os graus mais altos ele vai aparecer nessa ressonância. Só que essa ressonância é um exame muito mais complexo de fazer do que o toque ainda, né? Uma ressonância dessa demora 1 hora, custa em torno de R$3.000. Você está entendendo? O toque faz gratuito hoje nas redes públicas de saúde, nos caminhões que hoje tem circulando aí, que Barretos tem esses caminhões que circulam todas as cidades, então é gratuito. Você está entendendo? E é fácil de fazer. Você não precisa ficar esperando, não precisa fazer preparo, não precisa ficar horas no hospital, às vezes, para fazer um exame desse. Então, ainda se descobriu algumas coisas, mas que não são práticas e não são viáveis para todo mundo, né? Existe um exame de sangue, que também é muito bom hoje, que é feito. Aqui no Brasil ainda não é feito, tá? Por quê? Porque o custo desse exame, quando precisa ser feito, mesmo em São Paulo, o Fleury, o Einstein, o Sírio-Libanês, manda o sangue para fora do país ser feito. Porque não compensa ainda ser feito pelo número de exames que é feito no Brasil, esse exame não dá para ser feito aqui, tá? Porque ele passa a poder ser feito se você tem um número mínimo de pacientes que façam aquele exame lá por ano, por dia, né? Por dia seria. Então, fora isso, ele é antieconômico, né? O PSA, quando ele começou a ser feito há 25, 30 anos atrás, né, ele era um exame caríssimo. Hoje ele não custa R$30. Por quê? Porque aumentou muito o número de pessoas que fazem esse exame, né? E isso daí barateou o processo, sabe? A primeira vez que eu vi o PSA sendo feito foi num curso que eu fiz nos Estados Unidos. Eu fiz um estágio lá numa clínica. Todo paciente que chegava para ser examinado era feito PSA.
Você está entendendo? Todos. De cada 100 pacientes que chegavam para ser feito o exame, fazia dos 100. Aqui no Brasil ainda não tinha o exame aqui. Por quê? Porque ainda juntava todos os exames do estado de São Paulo, ia para um laboratório em São Paulo para ser feito lá. Por quê? Porque lá fazia mais que 100 por dia. Né? Hoje, eu creio que só em Penápolis são feitos mais de 100 PSAs por dia. Entendeu? Então, o custar mais barato depende da quantidade de exames que é feito. Então, ainda não são disponíveis esses exames aqui no Brasil. Mas você tinha me perguntado a respeito do tratamento, né, do que é feito. Então, primeiro de tudo, você tem que analisar o paciente. Primeiro, você tem que analisar a idade do paciente. O tratamento para um homem de 50 anos é diferente do tratamento de um homem de 80 anos. Tá? Você tem que analisar a agressividade dessa lesão, dessa célula. Tá? Você também, se você tiver uma célula com agressão 3, é diferente de uma célula de agressão 4 ou 5. Tá? O 3 é o divisor de águas. Tá? E a gente sempre torce para pegar todo mundo de 3 para baixo. Tá? De 3 para cima sempre vai complicar. Esse 3 ele acaba virando 6, porque é feita uma somatória, 3 mais 3, 3 mais 2, 3 mais 4, 3 mais 5. Então, essa divisão é importante, que a gente chama isso de Gleason, uma classificação anatomopatológica que existe. Para nós é um orientador muito grande para o que a gente vai fazer. Aí você analisou a idade, analisou a agressividade do tumor, você analisa a integridade do indivíduo. Tá? Então vamos supor, você pega um indivíduo ali que tem uma cardiopatia grave. O tratamento é diferente do indivíduo que tem um coração normal. Sabe? Então esse tratamento é individualizado. Eu tenho paciente falando, doutor, mas o senhor está me dando um tratamento, o fulano veio aqui e fez outro tratamento. Né? Assim, para você o melhor tratamento é esse. Isso daí a gente tem que ter conhecimento para indicar o que é melhor para aquele indivíduo. Porque de repente, você vai... Qual que é o tratamento melhor hoje que existe? Tá? Os dois tratamentos melhores. Hoje é muito... o primeiro tratamento que você resolve a maioria dos pacientes, dos problemas. O professor Miguel Ezugi, ele falava há 40 anos atrás. Tá? O lugar que eu fico mais feliz de ver um câncer é dentro da lata do lixo. Tá? Então, ainda no mundo, o melhor tratamento é tirar esse câncer fora e jogar na lata do lixo. Ou seja, depois a cirurgia, o patologista vai pegar, vai analisar aquele tumor. Tá? Mas o cirurgião tirou fora, tá? E manda para exame. Tá? Então, o melhor tratamento é esse. Eu tive num congresso agora, 15 dias no Rio de Janeiro, tinha uma radioterapeuta, fez uma palestra maravilhosa. Ela tinha vindo de um centro de radioterapia em Nova York, ela tinha ficado lá 20 dias, falando de um novo aparelho de radioterapia que está surgindo aí, que tudo indica, nos trabalhos que foram feitos nos últimos 3 anos, ser tão bom quanto a cirurgia. A gente torce para isso aparecer. Você está entendendo? Por quê? Porque vai ter casos que vai ser melhor para o paciente fazer a radioterapia do que fazer a cirurgia. A radioterapia que existe hoje é boa? É ótima. Tá? Ela também, quando bem indicada, ela cura 90% ou mais dos pacientes. Mas tem lesões, e depende do grau celular, que a gente sabe que a evolução biológica daquela célula, ela vai, no momento, apesar de ter sido feita a radioterapia, ela vai acordar de novo. E essa célula vai começar a agredir de novo. E no momento que essa célula começar a agredir de novo, às vezes a gente não pode mais usar o que era o melhor antes, que era a cirurgia, para aquele caso. Você está entendendo? Não, então aí, o que tem a mais? Você pode fazer um bloqueio do hormônio masculino naquele indivíduo, porque a gente sabe que a célula prostática, ela só duplica, e a célula do câncer prostático também só se multiplica se tiver hormônio masculino naquela região.
Tá? As células que se multiplicam sem hormônios masculinos, essas daí, elas são extremamente agressivas, sabe? E elas são autônomas. Essas células, elas vão se multiplicar e vai acabar levando o indivíduo, mais cedo ou mais tarde, à perda da vida. Tá? Por quê? Porque aquela célula ali, ela já se transformou num organismo que ela vai destruir todo o resto do organismo. Você está entendendo? Dentro do indivíduo. Né? E no caso da cirurgia também houve uma evolução muito grande, né? O procedimento hoje é muito mais tranquilo do que tempos atrás. Essa cirurgia, para você ter uma ideia, Ricardo, há 50 anos ela não existia. Tá? Existia uma cirurgia rudimentar que ela trazia mais prejuízo do que melhora de vida para o paciente, né? E da década de 1985 para cá, um médico americano, ele começou só a operar, ele era o chefe de uma, não me lembro qual universidade, acho que era Harvard, nos Estados Unidos, e ele falou, olha, todo mundo vai operar tudo aqui dentro, só todos os cânceres de próstata, quem vai operar sou eu. Né? E esse médico, ele começou a operar cânceres de próstata e depois de operar mais de 300 pacientes, ele aprendeu um monte de coisa sobre a cirurgia do câncer de próstata. Né? E hoje ele é seguido no mundo inteiro. Foi o que deu o primeiro passo no que a gente faz hoje em termos de cirurgia de câncer de próstata. Tá? Ele descobriu algumas estruturas anatômicas que não se sabiam nem que existia. Ele usou microscopia eletrônica para descobrir aquilo ali, usou patologistas extremamente competentes para ajudá-lo, todos direcionados com esse foco. Lá eles têm esse dinheiro para investir numa pesquisa só de um fator. Né? E isso daí começou a ser difundido no mundo. Ele criou a técnica, essa técnica começou a ser feita no mundo inteiro e os discípulos dele foram melhorando cada vez mais a técnica. E ele chegou, eu lembro que há 5 anos atrás, num congresso, ele tinha operado já 8.000 pacientes, sabe, só de câncer de próstata. Então, hoje ele ainda é a referência mundial. Tá? Mas nós temos aqui no Brasil hoje cirurgiões, como por exemplo o Dr. Miguel Srugi, lá em São Paulo, o Renato Prado Costa aqui em Jaú. O Miguel tem mais de 5.000 pacientes operados de câncer de próstata. O Renato deve ter quase entre 4 e 5.000, né? Que são pessoas, são médicos também que se dedicaram a operar só esse tipo de tumor. Você está entendendo? Então, hoje eles são referências no mundo todo, né? Por quê? Porque eu estou citando os dois porque são os mais próximos da gente aqui, mas tem outros N profissionais extremamente capacitados no Brasil e no mundo para fazer isso daí. Aqui em São Paulo, inclusive, deve ter 300, 400 cirurgiões que tem um número enorme de cirurgias de câncer de próstata. E isso daí foi melhorando cada vez mais, sabe, e chegando a pontos de sofisticação. Cortes menores. Cortes menores, cirurgias menos agressivas, dissecções menores, preservando cada vez mais a potência do indivíduo operado, porque o grande fantasma do homem operar, tem duas coisas que podem acontecer depois da cirurgia. Tá? 3% dos homens podem ficar perdendo xixi na roupa. Então, uma incontinência urinária. Isso daí é um terror, é terrível isso daí, sabe? E a gente sabe quais são os pacientes que têm menos chance de acontecer isso e os que têm mais chance. Tá? Mas, de repente, mesmo entre os que não têm chance disso acontecer tanto, pode acontecer. Não é impossível acontecer. Então, a gente sempre alerta o paciente antes da cirurgia com relação a isso. Agora, a impotência ela é muito mais frequente. Tá? Em percentual, qual seria? Em percentual varia de experiências de centros, de um centro para outro, entre 30% e 100%. Você está entendendo? Então, e tem paciente, vamos supor, o paciente tem um tumor agressivo. Você não pode pensar em oferecer
a preservação da potência daquele paciente. Por quê? Porque tem que preservar determinados nervos que vão para os corpos cavernosos do pênis, que passam encostadinhos na próstata. Se aquele nervo foi invadido pelo tumor, você tem que tirar aquele nervo ali. Aí você vai ter que discutir sobre a potência sexual com esse indivíduo em outro momento, que vai ter drogas orais, hoje a gente tem, que todo mundo conhece as drogas orais, tem as drogas injetáveis no pênis e tem as cirurgias de prótese peniana. Tá? Então, havendo a incontinência urinária, que acontece em 3% dos pacientes, e havendo a perda da potência sexual, que pode aparecer aí, na média, em torno de entre 50% e 60% dos pacientes ficam impotentes ainda hoje, tá? Os dois têm tratamento. Tá? Para impotência, você pode oferecer para esse paciente perto de 100% de resolução do problema. Para incontinência, você oferece 95%, 98% de resolução desse problema. Tá? Então, apesar da incontinência ela ficar no número menor de pacientes, quando ela aparece, ela é mais difícil de ser resolvida do que a impotência sexual. Tá? Agora, o que a gente tem que oferecer para o paciente quando intervém numa cirurgia? A cura. Sabe? Isso é o que a gente busca oferecer para o paciente. E aí o senhor falou, tem um terceiro fator? Incontinência, impotência, pós-cirurgia tem um outro risco. Não, e não é risco, mas isso daí é uma constatação já. 100% dos homens, depois que foram operados da próstata, não podem ter mais filhos, pelos métodos normais. Tá? Então, vamos supor, se operou um homem jovem de 50 anos, tá? Esse paciente, teoricamente, não vai conseguir mais ter filho. O que você faz? Você manda ele colher 3, 4 amostras de sêmen antes da cirurgia, congela esse sêmen e deixa guardado num banco de sêmen. Ou ele não fez isso, porque o centro que ele fez a cirurgia não estava preocupado com isso, ele não tem isso daí, que hoje ainda tem muito paciente que não faz, porque isso daí envolve um custo anual, esse aluguel do banco de sêmen, né, do container ali de nitrogênio líquido, ele tem um custo anual. Tá? Então tem pessoa que, não quero mais ter filho, mas de repente acontece, a pessoa muda um momento da vida dela e fala, depois de 5 anos, eu queria ter um filho agora. Né? A parceira quer ter um filho. Né? Se tem esse sêmen, bem, se não tem, o que faz? Se colhe o espermatozoide com uma punção do testículo. Tá? Então a gente tem como coletar o espermatozoide dentro do testículo para fazer uma inseminação que a gente chama de... a gente introduz o espermatozoide dentro do óvulo. Tá? Isso é feito externamente, depois que o óvulo se transformou em um ovo com espermatozoide, ele vai ser introduzido de novo no útero da mulher, para ela ter um filho. Tá? Mas existe uma incapacidade do homem conseguir ter filhos naturalmente depois, porque a gente já falado que a próstata ela produz um líquido necessário para o homem ter filhos. Não tem mais a próstata. Doutor, dentro de tudo que nós conversamos, só reforça o pensamento, né? Prevenção é o melhor remédio. A nossa batalha no mundo todo, sabe, é a prevenção, sabe? Não só na urologia, mas em todas as doenças. Hoje se fala em prevenção do Alzheimer, se fala em prevenção, sabe, de outras doenças degenerativas, você está entendendo? Então, hoje isso é factível, não é uma coisa que está se discutindo, sabe? A chegada a Marte vai se chegar logo, tá? Mas a Saturno é uma coisa bem mais difícil de discutir, sabe? Então, isso vai acontecer um dia, mas quantos milhares de anos vão se passar? Agora, a prevenção ela é palpável agora, você está entendendo? E uma outra situação que preocupa muito também, entrando na parte do HPV. O que o senhor pode falar? Eu acho que do que a gente tinha discutido de câncer de próstata, acho que em linhas gerais a gente discutiu e orientou, sabe? Eu acho que a gente pode deixar até um canal aberto, aqui dentro da Câmara mesmo, de pessoas que têm dúvidas, mandar para você as perguntas
e eu me disponho a responder, sabe? Ou por e-mail, ou por carta, sabe? Pode me direcionar isso daí. Você pode já dizer o e-mail? A gente faz isso daí. Eu tenho um site que chama Uro Barreto, tá? A pessoa pode entrar nesse site e mandar através do site para mim as perguntas, viu? Ou então aqui para a Câmara também, que você pode encaminhar para mim e com certeza eu respondo. Sabe, o assunto é bastante amplo, a gente às vezes acaba pegando um viés, vai mais para um lado, menos para o outro, e às vezes a pessoa, o que ela queria que eu falasse, eu não falei nesse momento aqui. Então, fico à disposição de vocês e dos teus telespectadores aí para responder isso daí. Ok, a gente agradece. Aí, falando um pouquinho do HPV. HPV. Até eu pedi para você colocar esse assunto aqui hoje para a gente bater um papo, porque é o seguinte, cada vez mais a gente vê jovens com lesões por HPV, eu vejo mais os homens, e que nem sabem que é HPV. Tá? Então, o HPV é um vírus que é extremamente transmissível. Esse vírus, ele tem mais de 100 tipos de vírus diferentes. Tá? A maioria deles cria verrugas na região genital, ou no pênis, ou em volta do pênis. Depois eu quero voltar a isso, mas dentre esses mais de 100 tipos diferentes, tem 4 que a gente sabe que são potencialmente cancerígenos, tanto para o homem causando câncer no pênis, como para a mulher causando, e a causa principal do câncer do colo do útero é o HPV. Tá? Então tem muitos jovens que têm mais de um parceiro, sabe? E às vezes não tem os cuidados necessários, tá? E aparecem essas verruguinhas, e a pessoa não dá uma verruga, tem uma verruga aqui no pescoço, lá também apareceu, tá tudo bem. Não está tudo bem, apareceu qualquer lesão. Pode às vezes aparecer manchas brancas, às vezes algumas manchas mais vermelhinhas, e às vezes pode aparecer as verrugas. Procure o médico. As mulheres procurem sua ginecologista. Os jovens, os homens, procurem o seu urologista. Porque se tiver, tem que tirar. E a transmissão é sexualmente? A transmissão, ela é principalmente por via sexual, tá? Mas o sexo oral pode dar, tá? Mesmo a pessoa que usa o preservativo pode ter, porque em volta, o preservativo ele vai cobrir o pênis todo. Em volta do pênis tem toda a região do púbis, da parte escrotal. Na mulher vai proteger a vagina dela, mas não protege a vulva em volta. Tá? E às vezes o vírus, e a gente vê isso daí todo dia aparecendo no consultório, o vírus está fora do pênis, o vírus está fora da vagina. Ela saiu do ambiente ali e invadiu fora. Tá? E então o preservativo não protege. Tá? O preservativo protege no sexo oral. Tá? Então, isso daí é importante. A pessoa fala, no sexo oral não tem problema. Tem problema. Tá? Eu já vi paciente que chegou no consultório com a lesão por HPV na língua. Tá? Eu sei de pacientes que têm na garganta. Eu tenho um jovem que eu conheço, ele é de São Paulo, está com câncer na garganta, tá? E ele adquiriu o câncer, foi feita a análise do tumor, é um tumor espinocelular, e a origem desse tumor é viral. Ele teve HPV na garganta e ele não sentia nada, apareceu um gânglio no pescoço dele, foram fazer uma biópsia desse gânglio, era um câncer, foi feito um exame da orofaringe dele, ele tinha uma lesão, uma ferida lá na garganta por HPV. É um câncer que foi iniciado por HPV. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. A relação também, tanto o sexo oral como o sexo anal, sabe? Todos eles têm que ter uma extrema proteção e, muito importante, a higiene depois da relação. Tá? Então, terminou uma relação sexual, essa relação, ela, sabe, é com um parceiro que não é um parceiro habitual, é um parceiro, a pessoa teve mais de uma pessoa, sempre fazer uma higiene muito bem feita, tanto o homem como a mulher. Tá? Porque a gente sabe que a higiene diminui a chance de infecção. Tá? A higiene pessoal,
tá? E a higiene no momento pós-relação. Ok, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Eu deixo espaço para as considerações finais. Eu que agradeço mais uma vez a vocês, a Câmara Municipal de Penápolis, a você em especial, Ricardo, pela sua sempre atenção e sempre o seu foco voltado para isso, e a todos vocês que têm a paciência de nos ver falando. Eu tenho, mas você está aparecendo uma outra entrevista? Não, sabe, eles falam assim, mas aparece todo dia, né? Durante um período, eu falo, não, mas é para você assistir várias vezes, né? Okay. Eu falo brincando, mas sabe, eu acho que o papel nosso é esse. O papel do médico e de todo profissional, em toda a área. Às vezes não é só o trabalho de finalização, mas o trabalho de instrução, de orientação. Isso é uma coisa que a gente tem que ter atenção a isso. Orientar para não acontecer o problema. É melhor do que deixar o problema acontecer para depois correr atrás. Obrigado, doutor. Obrigado mais uma vez. Eu conversei com o médico Dr. Ricardo Ferri Barreto. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade. Por ano são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul.